E sem mais delongas, nós vamos dar início ao ciclo de palestras da primeira noite do programa Uniética, com o tema Ética nos Negócios e a Reputação Corporativa andam de mãos dadas. E quem vai apresentar é a Lilian Brandão, como eu falei, é diretora-geral da Merco Brasil desde 2015. Ela tem mais de 25 anos de experiência nas áreas de reputação, pesquisa, comunicação e marketing. Desenvolveu carreira executiva no Brasil e na América Latina. Foi diretora da Telefônica Vivo, além de passagens pela cervejaria Kaiser Heineken e pela Nielsen Serviços de Marketing. Com uma consolidada atuação em gestão empresarial, desenvolveu estratégias de marketing, comunicação, institucionais e para linhas de negócio que foram reconhecidas e premiadas, além de ampla experiência em plano estratégico de reputação e sustentabilidade, branding e plataformas de patrocínio, liderando e implementando projetos na América Latina com abrangência para 14 países. Ufa, acho que eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar meia hora falando do seu currículo. Lilian, vem para cá, o espaço é seu. Obrigada. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. Sua palestra já está aí. Tá bom. Pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Faltou falar no currículo que eu sou casada, tenho 2 filhos, tenho um cachorro, Shih Tzu, e sou carioca. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Como o Douglas comentou também. Obrigada pelo convite, Douglas. Não sei se está... Ah, tá bom. Melhorou? Mas vocês me ouviram aqui, né? Então, a ideia aqui é contar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu trabalho desde 2015, vou fazer 7 anos, na Merco, que é uma empresa que mede reputação das empresas. Então, assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês nosso trabalho, porque a gente reconhece as melhores empresas no Brasil a cada ano. É uma empresa espanhola que atua no Brasil desde 2013, e eu vou contar um pouquinho para vocês do trabalho. Eu espero fazer mais ou menos em 40 minutos para a gente ter esse espaço para vocês perguntarem e a gente trocar um pouco de ideia, tá bom? Merco é um monitor com importante compromisso ético. Eu trouxe esse slide que ele faz parte do nosso material, né? Então, assim, é interessante que eu estou falando sobre ética e o nosso primeiro slide fala do compromisso da Merco com a ética, né? A gente não pode falar de um tema que a gente não pratica. Então, essa foi a primeira mensagem, né? A gente trabalha numa empresa que mede reputação e tem todo um cuidado de como faz isso e com a ética. Então, um dos nossos valores é esse. Então, por isso que eu começo a apresentação com esse material que faz parte do nosso portfólio. Quais nossos 3 pontos principais? Primeiro, a transparência, né? Então, nós temos uma metodologia pública, então não é uma caixa preta, a gente abre a metodologia para vocês conhecerem como a gente trabalha. A gente é auditado pela KPMG, então tem toda uma auditoria em todo o processo para dar essa confiabilidade no nosso resultado. A independência, então, para estar no ranking é gratuito, nenhuma empresa paga para fazer parte do ranking. O ranking de reputação, que é o nosso trabalho, é um reconhecimento do mercado, é um reconhecimento dos stakeholders, dos públicos de interesse. Então, nenhuma empresa nos contrata para estar na Merco. É ao contrário. Ao estarem na Merco, a gente anualmente publica as 100 empresas e a gente abre para essas 100 empresas poderem nos contratar para explicar o porquê que ela está naquela posição. Por que ela cresceu, por que ela caiu. Então, isso que a gente faz. Mas ninguém paga para estar no ranking. Tá? Não é uma premiação paga, é ao contrário, é um reconhecimento prévio. Se nenhuma empresa contratar a gente vai fazer o mesmo trabalho todos os anos, de reconhecer as melhores empresas no Brasil. E a nossa receita vem dessas vendas do relatório para os clientes que querem anualmente verificar como é que está a reputação da empresa nos diferentes públicos de interesse. E o rigor, a gente tem 16 fontes de informação, então tem uma complexidade grande, é uma pesquisa quantitativa, dura 6 meses, com uma coleta de vários públicos, porque reputação não é o reconhecimento de um público específico, não é a população final, não é o consumidor final só que avalia a reputação,
A gente tem vários públicos para avaliar a reputação das empresas, então são várias fontes de informação. Nós estamos em 14 países, né? O Brasil, nós somos uma empresa espanhola que começou em 2000, então são 20 e poucos anos de atuação, e no Brasil desde 2013. Qual é a nossa visão de reputação? A reputação é o reconhecimento que os diferentes stakeholders, que os públicos de interesse fazem do comportamento corporativo de uma empresa. Então, por isso que eu reforço que não é só o que você faz, é como você é reconhecido. Então, nós damos esse reconhecimento para as empresas através dessa avaliação. É um recurso intangível mais valioso que é gerado ao longo do tempo, uma das principais alavancas de criação de valor e um escudo frente às crises. Então, a gente acabou de passar por uma crise da pandemia, né? As empresas com maior reputação tinham mais solidez para passar pela crise do que outras que não têm reputação. Então, a gente avalia na hora da crise que empresas têm condição de sair bem ou sair um pouco menos afetada de uma crise como a gente passou. Pulando um slide, ele está indo direto. O próximo. Esse, é que pulou direto. Obrigada. Então, só para vocês entenderem a dinâmica, né, como a gente avalia a reputação da empresa. Né? De um lado, você tem a realidade da empresa, a cultura, o modo que ela pensa, a identidade corporativa, o comportamento da empresa. Então, é como ela age no dia a dia. Do outro lado, tem a expectativa do mercado, que também tem o impacto do setor que você atua. Você, no setor financeiro, tem uma expectativa. No setor de cosméticos, é outra expectativa. No setor de alimentos, tem outra expectativa. Cada setor que você trabalha, você atua, tem uma expectativa do mercado. Então, a reputação é um alinhamento entre a realidade da empresa, do setor onde ela atua, do seu comportamento corporativo em relação à expectativa do mercado. E é esse reconhecimento que gera a reputação. Então, por isso é importante a gente entender o que é a realidade e o que é percepção. E, para isso, é importante ter uma comunicação. A empresa pode fazer muitas ações importantes, se o mercado não reconhece, não sabe disso, é quase que um secret, né? É um segredo. Então, é importante você pensar corretamente, pensar de forma ética, você agir e você contar. A gente fala que tem o story doing e o storytelling, né? Só falar não adianta, você tem que fazer e falar. Então, esse alinhamento que é muito importante para gerar esse reconhecimento. E a nossa missão? Qual é a nossa missão como empresa? É fazer esse reconhecimento. Então, anualmente, nós reconhecemos as empresas com melhor reputação no Brasil, mais responsáveis, de forma independente, rigorosa e plural. Então, esse é o nosso trabalho. Aí, um ponto importante, né? A gente está trabalhando aqui do lado da reputação. Aqui, ó. E a gente tem do outro lado a imagem. A imagem é uma foto. A imagem é individual, é com um público. Então, quando a gente fala assim, como é que está a minha imagem hoje? Como é que está a imagem de tal empresa? Como é que está a imagem? A imagem sempre é falada do ponto de vista do indivíduo te avaliando. E sempre é falado como uma foto. A reputação, diferente da imagem, a gente está falando de um filme. Ela se constrói a longo prazo. São suas várias imagens construídas ao longo do tempo que constrói a reputação. E ela é um resultado de vários públicos diferentes. Então, de um lado, a imagem é uma foto individual de um público e a reputação é um filme de várias construções de imagem de diferentes públicos, diferentes stakeholders. Qual é o desafio? Você, para construir a reputação, você tem que construir a longo prazo, mas para perder é muito rápido. Então, o grande desafio é você ter consistência, coerência, para ter uma forte reputação. E se você falhar, o público vai entender que foi um erro e não que você não tem
ações corretas, que você não pratica ações corretas, e sim porque você teve uma falha e as empresas também falham. Então, quando você tem uma falha pontual, ela é perdoada. Mas a reputação é um colchão justamente para te permitir agir de forma correta o tempo inteiro, mas quando você falhar e for transparente para o mercado, ele te perdoar. Agora, a imagem você perde assim, né? Se faz uma coisa boa hoje, amanhã você faz uma coisa errada, acabou a sua imagem. Então, por isso que a importância da construção da reputação a longo prazo para vários públicos. Como é que a gente pesquisa a reputação das empresas? A gente avalia com vários públicos ao longo de 6 meses. Então, são 6 meses de trabalho de campo, uma pesquisa quantitativa com um questionário estruturado que a gente envia para esses públicos que respondem à avaliação das empresas. Então, a gente vem desde diretores de grandes empresas, que é um dos públicos, então, diretores de grandes empresas que faturam mais de 40 milhões de dólares no Brasil. Isso é um dos respondentes, quase 400 diretores. Depois nós temos especialistas, são formadores de opinião, que a gente chama de stakeholders, públicos de interesse que têm relacionamento com as empresas, que são financeiros, governo, jornalistas, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, social media managers e catedráticos. Depois a gente vai falar com a população final, mercoconsumo. Então, se a gente estivesse falando só de imagem, a gente estaria fazendo uma pesquisa só com população, para entender se meu produto está bom, se ele gostou, como é que foi o serviço, se está feliz, a qualidade do produto. Aqui não, aqui estamos falando da reputação. Por isso que a população é um dos públicos e não um único público pesquisado. E depois a gente tem o Merco Digital, que é uma ferramenta. Então, todos esses públicos são um questionário estruturado que eles respondem à pesquisa. O único que não é um questionário é o Merco Digital, que aí é uma ferramenta que varre os meios digitais, canais próprios, mídia digital, influenciadores e usuários para verificar a presença das empresas no meio digital e a conversação sobre elas, se é positivo, negativo ou neutro. Então, hoje em dia, existe um impacto muito grande do meio digital. Vocês que são os heavy users sabem o quanto uma empresa pode ganhar ou perder reputação em função do que se fala nas redes sociais. Então, hoje tem um peso importante, a gente mede isso há 3 anos e a gente entende o quanto é importante esse conhecimento do que as empresas estão falando e o mais importante, o que estão falando sobre elas. Então, existe um risco muito grande de reputação, de perda de reputação em função do impacto das mídias digitais. Então, a gente tem um peso para você construir essa pontuação das empresas e ter esse ranking. A gente tem um peso para cada público. Então, uma vez que a gente avalia ONG, ou analista financeiro, ou governo, ou jornalista, cada um desses públicos, a gente tem a nota das empresas. Então, imagina que eu fui lá e falei com jornalistas. Eu tenho uma amostra de 40 jornalistas na minha pesquisa. E eu levo para ele um questionário, né? E ele responde a pesquisa dizendo qual é a nota que você dá de 0 a 100 para a Natura, para a Ambev, para a Gerdau, para a Magazine Luiza. E eu pergunto sobre atributos: transparência, gestão da reputação, compromisso. Eu tenho perguntas e ele dá essas notas. E depois que eu tenho essa nota média para esse público, eu pondero por esse peso de 8%. Então, cada público tem um peso diferente. Diretores pesa 22%. Por quê? Porque eles são um grande formador de opinião. Então, a gente escolhe que públicos que a gente vai se relacionar, qual a importância dos públicos para o meu negócio e para a minha relação na sociedade. E a gente também sabe que cada público tem um peso diferente. Você está num setor que afeta muito o meio ambiente, um setor que tem muito voltado ao mercado financeiro. Você, dependendo do setor que você atua e qual negócio que você trabalha, você tem um público mais relevante do que outro. Então, é sempre importante entender em que setor você está trabalhando e quais os stakeholders que eu preciso atuar no dia a dia. Você pode, inclusive, como empresa, dizer assim, olha, eu não vou trabalhar fortemente com o setor X ou Y, porque não é minha prioridade nesse momento. Mas é uma escolha sua e você vai monitorar como é que está a sua relação com esses públicos. Então, no final, o que a gente avalia? Então, imaginem que a gente fala com 12 públicos diferentes, como eu comentei, né, desde diretor, ONG, sindicato, social media managers, catedráticos, a gente fala com cada um desses públicos e a gente pergunta para eles sobre as empresas em dimensões diferentes.
Então, uma empresa, para ter uma boa reputação, não adianta só ela ir bem na questão econômica, ou somente ir bem na questão do meio ambiente, ou na comunicação, ou na inovação. Ela precisa preencher vários quesitos, e a gente avalia todos eles. Então, é muito importante a gente entender qual é a relação da empresa com os públicos e entender qual é o reconhecimento que ela tem em cada um desses atributos, né? E aí a gente começa a entender o seguinte: eu posso ser uma empresa muito focada em meio ambiente, na questão social, em ética, o que é muito importante. Mas se a empresa não tem solidez econômica, se ela não existe economicamente, ela não vira nada. Ela quebra. Então, por isso que a gente sempre reforça o equilíbrio, né? Como na vida. Você tem que trabalhar várias frentes, vários papéis. Então, uma empresa tem que ter a solidez econômica, ela tem um papel na sociedade, gerar emprego, né? E também tem um papel de cuidar da sociedade, cuidar do bairro, cuidar do meio ambiente. Mas tem que ter um equilíbrio. Você só fazer um trabalho econômico, você não se sustenta, e só fazer um trabalho social, e meio ambiente, e talento, e ética, você não se sustenta. Você tem que trabalhar todas as frentes, de forma equilibrada. Por isso que a gente avalia todas essas dimensões para entender como é que é a reputação de cada uma dessas empresas. Esse é o ranking, que a gente tem 100 empresas que a gente ranqueia todos os anos. Então, em 2021, né, o resultado que a gente sempre lança, a gente faz o trabalho de campo durante 6 meses, então 2021 foi de julho a dezembro. A gente lança o ranking, lançou em março de 2022. Resultado do ano anterior, que é o segundo semestre. Então, quais são das top 100, eu destaquei aqui as 10, quais são as 10 empresas com melhor reputação no Brasil? Então, em primeiro lugar, a Natura, que segue em primeiro em todos os anos que a gente trabalha o ranking no Brasil. Ela tem sido a primeira em todos os anos. Seguido, 2020 a 2021, se mantém estável Ambev em segundo, Magazine Luiza em terceiro, Boticário em quarto, aí Google cresceu uma posição, sexto para quinto. Novidades, né? Setor de comércio eletrônico, que não é uma surpresa, né? Deu um boom na pandemia e tem tido um crescimento já no médio prazo. Então, Mercado Livre foi do 14º para sexto, Bradesco e Itaú estão ainda na 7ª e 8ª posição, Avon em nono e Netflix em 10º. Então, essas são as 10 empresas com melhor reputação no Brasil, avaliando aqueles atributos que eu falei para vocês, as dimensões, e é na avaliação daqueles 12 públicos. Agora vamos falar de líderes. Então, eu perguntei para os stakeholders quais eram as melhores empresas em reputação no Brasil. Eu também tenho um bloco onde eu pergunto quais são os melhores líderes empresariais do Brasil. E aí eu tenho uma pergunta para falar das empresas e depois eu tenho uma pergunta para falar dos líderes. Você pode ter uma empresa no ranking que não tem nenhum líder no ranking de líderes. E eu posso ter um líder que está no ranking de líder e que a empresa dele não está no ranking de empresas. Tá? São duas pesquisas separadas, onde a gente reconhece as empresas e reconhece a liderança. Então, nessa avaliação, a gente pesquisa com diretores, jornalistas, financeiros, líderes de opinião e catedráticos. É esses públicos que têm condição de avaliar a liderança, que tem uma proximidade mínima com a liderança para poder avaliar cada um dos líderes. E aí, o que a gente avalia? Então, a gente estava falando lá de empresa, que a gente avalia inovação, avalia a questão econômica, estratégia, talento, ética. Na parte da liderança, o que a gente avalia? Visão estratégica, visão comercial, gestão, talento, governança, inovação, projeção internacional e liderança. E a gente avalia nesses 7 públicos. Quais são os líderes empresariais com melhor reputação no Brasil? Em primeiro lugar, a Luiza Trajano, do Magazine Luiza, tem sido nos últimos anos. Em segundo lugar, Jorge Paulo Lemann, da 3G Capital. Em terceiro, Fábio Coelho, do Google. Em quarto, Frederico Trajano, da Magazine Luiza. Então, é o único lugar do mundo que a gente avalia, dos 14 países, que tem 2 líderes da mesma família no top 10. Inclusive, no Brasil, é um dos poucos países onde o primeiro do ranking é uma mulher. E eu fico muito orgulhosa de falar que dos 10 líderes empresariais com melhor reputação no Brasil, 3 são mulheres. Luiz Helena, tem a Paula Belize e a Cristina Junqueira. E em 2021, são 12 mulheres no ranking. Todas cresceram, então foi um ano onde as mulheres cresceram bastante de posição no ranking.
mas ainda é uma quantidade muito pequena. Se a gente pensar que no Brasil nós temos 50% de homens e mulheres, é meio a meio, né, a nossa divisão, né, e verificar que apenas 12 mulheres estão no ranking dos 100 líderes, é um reflexo da realidade de poucas mulheres liderando empresas no Brasil. Né? Então, mas uma vez tendo visibilidade, uma vez estando nessa posição, elas estão no top 10. Né? E a primeira líder do ranking é uma mulher. Então, não posso deixar de ficar feliz, né, por as mulheres terem esse papel cada vez maior, e vocês, mulheres, vão ser o futuro, junto com os homens, na liderança das empresas no Brasil. Para essa reunião, eu fiz um estudo específico para entender e para passar para vocês, nos últimos 5 anos, qual é o peso que tem a ética na avaliação das 100 empresas do ranking. Então, lembrando que a gente avalia quais são as 100 empresas com melhor reputação no Brasil, na visão do mercado, eu focando na avaliação de diretores. Então, lembra lá que 22% da avaliação vem de diretores, que é um grande formador de opinião. Eu pergunto para esses diretores, na média das 100 empresas, quais são as fortalezas das empresas que estão no ranking. E aí a gente tinha, em 2017, que a ética pesava 13%. A questão econômico-financeira, 20%. A oferta comercial, 24%. Essas são as fortalezas das 100 empresas que estão no ranking da Merco. Quando eu perguntei isso em 2021, a ética passou a ser 15% como fortaleza. Então, na hora de escolher qual é a fortaleza, houve uma alocação para a ética de 15%. Mas continua a questão econômico-financeira tendo peso de 21% e a oferta comercial com 24%. Então, existe aí um espaço ainda para crescer muito mais, ser uma fortaleza das empresas a questão da ética. Que teve um aumento, foi o que mais aumentou em 5 anos, mas só pesa 15% em relação às fortalezas das 100 empresas. Então, na evolução, pegando 2017 para 2021, quando a gente acabou de ver, foi de 13 para 15. Foi a dimensão que mais cresceu em 5 anos. Ainda é pequeno o percentual, mas está crescendo. E foi o que mais cresceu nos últimos 5 anos. Então, a gente fica feliz desse aumento da importância da fortaleza ética entre as empresas de maior reputação no Brasil. Quando eu pego, aí eu vou perguntar agora das fraquezas. Então, veja que é outro olhar, né? Uma coisa é perguntar assim, quais são as fortalezas das 100 empresas do ranking de melhor reputação no Brasil? Agora eu vou perguntar quais são as fraquezas das 100 empresas. Logicamente, vamos lembrar que nós estamos destacando, a gente tem uma lista de mais de 400 empresas. Eu estou fazendo aqui um corte nas 100 melhor pontuadas. E nessas 100, que são as melhores em reputação no Brasil, quais são as fraquezas? E aí o percentual dado para a ética, em 2017, era o maior, 21%. Então, a maior não era uma fortaleza, só tinha lá 13%. E quando eu pergunto qual é a maior fraqueza, a escolha maior foi para a questão da ética. Então, imagina como é que realmente a gente tem um trabalho ainda a ser feito para que não seja lembrado qual é a maior fraqueza ética. Podia ser qualquer outra, podia ser oferta, podia ser inovação, podia ser dimensão internacional, podia ser questão de talento, mas a maior alocação foi para a ética. Em 2021, esse percentual caiu para 18%. Então, foi um grande avanço, porque aí começou-se a falar agora que a maior fraqueza é a dimensão internacional. Não é mais a questão da ética. A ética também está lá, é 18%, mas não é mais a maior fraqueza das 100 empresas do ranking. Eu imagino que a questão da pandemia e a gente começar a entender como o mundo está interligado, como as relações entre os países, a relação comercial aumentou, né, a dimensão internacional das empresas aumentou como relevância, tá? Mas aqui o nosso foco, sem dúvida nenhuma, é na questão da ética. Então, na evolução da fraqueza, aquele que eu acabei de mostrar para vocês, de 5 anos para cá, então, a ética, de novo, teve um crescimento, porque ele diminuiu quanto fraqueza. Aqui, quanto menor, melhor. Então, como diminuiu enquanto fraqueza de 18, de ética, de 21 para 18, né, houve uma melhora, porque é uma fraqueza menor do que era no passado, que era a maior fraqueza das empresas. Então, fazendo um saldo entre
a ética, o quanto ela é uma fortaleza, que a gente viu que não é por volta de 13%, e o quanto ela é uma fraqueza das empresas ainda, né? A relação entre fortaleza e fraqueza da questão da ética, em 2017, era menos 7,4%. Então, é mais fraqueza do que fortaleza das empresas. Então, está abaixo, menos 7,4%. Em 2021, foi para menos 2,8%. Então, quando a oferta comercial ali está 12,5%, o que quer dizer? Que é muito mais fortaleza do que uma fraqueza das empresas. Então, a gente vê que a oferta comercial, a questão econômico-financeira, são ainda dimensões que são muito mais fortaleza das empresas do que fraqueza. E a ética, que era a maior gap de todos, agora está ali no meio, né, menos 2,8%. Continua sendo ainda mais lembrado como fraqueza do que fortaleza. Então, ainda tem um trabalho aí para ser feito. Agora vamos falar dos líderes. Então, fechamos o bloco das fortalezas e fraquezas das empresas. Agora vamos lembrar que a gente também tem a avaliação dos 100 líderes empresariais com melhor reputação no Brasil. E eu faço a mesma pergunta. Quais são as fortalezas da liderança empresarial no Brasil? E aí a gente tem aqui que o incentivador de comportamento ético pesava 11%. Então, a maior dimensão em termos de importância é a visão estratégica e a capacidade de gestão, que continua sendo o maior peso em 2021. Então, essa é a maior fortaleza dos líderes. Em compensação, a questão ética, do comportamento ético, só pesava 11% e agora pesa 13%. Também cresceu, então a gente está ainda com um peso pequeno, mas vem crescendo nos últimos 5 anos. E é aqui que eu mostro essa evolução, né? De 11 para 13 é o que mais cresceu. Então, tanto quanto empresa como liderança, a ética vem aumentando a sua fortaleza na visão de empresa e de líderes. E quanto fraqueza, o comportamento ético pesava 14% e pesa agora 13%. A maior fraqueza da liderança, por incrível que pareça, é a dimensão bom comunicador. Então, a gente está falando aqui dos 100 melhores líderes empresariais do Brasil, e quando a gente pergunta qual é a maior fraqueza dessa liderança, o peso maior é na questão de ser bom comunicador, era 31% e está 30% nesse momento, tá? E aí, a questão do incentivador de ética está estável, não teve grande evolução nos últimos 5 anos. E aí a gente faz a mesma coisa, vamos ver o saldo. Quando a gente fala de fortaleza da liderança e quando fala de fraqueza, o saldo da ética é positivo ou negativo? Então, o incentivador de comportamento ético pesava menos 2,6, então é um gap negativo, é mais fraqueza que fortaleza, e agora ele está positivo. Então, hoje, a liderança no Brasil empresarial tem uma variação como fortaleza maior do que fraqueza. Então, a gente está evoluindo, embora ainda em patamares muito abaixo de outras dimensões. Para fechar, eu queria deixar alguns recados para vocês, né? O que é uma boa reputação? O que exige da gente e das empresas ter uma boa reputação? Ser bom, por mais que essa palavra tenha um sentido, ser bom, bonzinho, não. Agir de forma correta, né? Para você ter uma boa reputação, seja pessoal, seja empresarial, você tem que ter um comportamento correto. Então, você tem que atuar de forma positiva. Você tem que ser bom. Outro ponto, ser reconhecido como bom. É que eu comentei com você desde o começo da palestra, né? Não adianta você pensar de forma correta, agir de forma correta, se você não comunica de forma correta. Então, essa é a dinâmica, né, da reputação. Você ser bom, agir de forma positiva, correta e ser reconhecido fazendo a coisa certa. E aí, essa avaliação tem que ser para um conjunto de pessoas. Por isso que eu reforcei bastante. Não estou falando de um indivíduo só, né? Você não tem que trabalhar pensando somente em um stakeholder ou em um indivíduo. A gente está falando de um público, de vários públicos. Então, a reputação exige você ser bom, você comunicar corretamente, você ser reconhecido para um conjunto de stakeholders. Então, a gente está falando aqui de valores, de princípios de atuação, de como das suas condutas,
né? Como você pensa, depois como você age e como você comunica. Então, essa linha de conduta, de você ter os seus valores, saber como agir, saber como fazer e saber comunicar, está na ponta de uma empresa, no atendimento, na relação com todos os públicos. Vocês imaginem que se você tem um varejo, se você tem uma fábrica, se você tem um hospital, em qualquer empresa, uma universidade, todas as pessoas que trabalham nessa universidade, ou trabalham no hospital, ou trabalham numa fábrica, ou no comércio, todas as pessoas têm que se preocupar com valores, ação e comunicação. E a gente vê algumas crises de algumas empresas, às vezes uma atitude de uma pessoa, né? Hoje, a questão da mídia digital reverbera qualquer ação positiva que a pessoa faz dentro da empresa. Então, isso é o lado positivo. Você vê uma atitude de um funcionário na ponta com algum cliente que reverbera em toda a sociedade, para o bem. Mas também você vê o contrário, né? Você vê algumas pessoas atuando não de forma correta, né? E isso gera esse impacto também, né, nas mídias digitais e na avaliação da empresa. Qual a importância de você ter uma boa reputação e saber como agir? Quando uma pessoa age de forma incorreta numa empresa que tem valores sólidos e que é compartilhado por todos os funcionários, todo mundo sabe quais são os valores da empresa, se aquela pessoa age de forma incorreta, as pessoas sabem que foi algo individual, isolado. Porque foi um erro, porque a pessoa não seguiu o seu próprio valor, os valores da empresa, e não agiu corretamente. Mas, para isso, todo mundo da empresa tem que saber qual é o propósito daquela empresa, quais são os valores daquela empresa e como eu devo agir, para saber como deve agir no dia a dia. E a comunicação é fundamental, né? Tanto internamente, né, as pessoas que trabalham na empresa saber o que fazer, como fazer, quando fazer, e para o mercado. Então, a comunicação aqui eu sempre destaco a comunicação interna entre os funcionários e a comunicação para o público. E aí, a reputação social, como é que ela se constrói? A reputação social, ela é o ser. E aí, por isso que é sempre interessante e importante destacar, quando eu falo das empresas com melhor reputação no Brasil, somos nós, são as pessoas que trabalham nelas, é o ser humano, né? A empresa, ela existe como um coletivo de pessoas que trabalham, né? A gente fala assim, aquela empresa. Não, aquela empresa são as pessoas. Sempre aquela empresa são as pessoas, né? E aí, nós precisamos ser éticos. O ser ético é da empresa e é o seu papel também, né? E aí, princípios e valores que refletem a cultura, a governança e o comportamento ético da empresa. E se você não sabe como agir, é melhor perguntar, né? Aquela questão assim, se eu não sei como eu devo agir naquele momento, trabalhando naquela empresa, eu preciso perguntar, né, para a empresa, me orienta quais são os princípios e valores que refletem a cultura dessa empresa. Qual é o comportamento ético correto que eu devo agir aqui? Você tem o seu comportamento ético, os seus valores, mas a empresa tem uma conduta, princípios de atuação. Então, você tem que alinhar os seus valores com os valores da empresa. E, do outro lado, o fazer. Estou sempre reforçando, a gente tem o pensar, tem o ser e tem o fazer. Né? Você tem que pensar corretamente e depois agir da mesma forma. Essa é a coerência fundamental, né, entre o pensar e o agir corretamente. Então, o fazer responsável é como se transferem realmente esses valores aos principais stakeholders nas diferentes áreas de atividade. Então, é o ser e o fazer de forma correta, ao longo do tempo, de forma coerente e consistente. Isso é a reputação. Obrigada. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês e abro aqui para perguntas. Som. Vai.
Quem será a primeira corajosa ou o primeiro corajoso a fazer pergunta? Opa! Em duas já. Professora. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pela exposição. Eu gostei bastante. Acho que eu vou lá pedir consultoria para você, que eu gostei. Eu tenho duas perguntas, na verdade, duas inquietações, não seriam bem perguntas, né? Você mostrou um intervalo ali de 2017 a 2021, né, no qual a gente teve um increase de ética, vamos dizer assim. Será possível que isso tenha acontecido por conta de todo esse reflexo negativo que a gente teve no país, dessas exposições todas das empresas, Petrobras, desses escândalos todos que surgiram aí? Então as empresas ficaram, pode ter sido isso, as empresas ficarem mais preocupadas com a questão ética e por isso ter aumentado? Essa é uma delas. Não sei se você quer responder e depois eu pergunto a outra. Você quer que eu mande as duas? Não, agora é outra coisa. A sua questão é se essa melhora da importância da ética como fortaleza das empresas tem a ver com... Os escândalos recentes. Como houve uma melhora, né, eu imagino que lá em 2017, né, esse grande peso como fraqueza das empresas ser ética pode ser, sim, né, de empresas que tinham uma condição de reputação muito positiva e com as crises perderam reputação. Então, mas como a gente está falando de uma média das 100 empresas, né, e das 100 empresas, algumas tiveram a crise reputacional, digamos assim, eu diria que é mais em relação ao movimento do mercado do que a uma empresa específica. Então, assim, eu concordo com a visão de que algumas empresas tiveram essa situação e que tiveram uma fraqueza muito grande em ética, mas como eu estou falando de 100 empresas, eu entendo que talvez por percepção, por reverberação dessa notícia, tenha dado maior atenção a esse problema. Imagina. Sei lá se eu desligo. E outra questão é se esse trabalho que vocês fazem é uma curiosidade minha mesmo, tá? Eu sou formada em economia, então não posso fugir muito, né, da minha formação. Esse trabalho que vocês fazem, isso reflete de alguma forma valor de empresa? Tem valor financeiro, né? Não só o valor corporativo, que é extremamente importante, mas eu digo valor financeiro, mas reflete, eu vi a Google aí. Reflete. A gente tem estudos em vários países que a gente conduziu para avaliar o quanto empresas que têm melhor reputação têm um melhor retorno financeiro. Existe uma relação direta bacana. entre o valor de reputação e o valor de mercado. Ok. Legal. Não eram essas as minhas dúvidas. Obrigada, viu? A você pelas perguntas. Dá licença. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Certo. Eu vou num caso um pouquinho mais isolado, né, do escândalo da Nubank, Cristina Junqueira, o caso racista em 2020. Eu nem sabia que tinha um ranking de líderes, achei bem legal, né, e eu anotei aqui que de 2020 para 2021 ela foi do ranking 64 para o ranking 10, a Cristina Junqueira. Né, e a minha pergunta é, se a Nubank não fosse a queridinha do povo, Decacorn, ou Fintech, você acha que ela já tivesse uma boa reputação? Você acha que ela conseguiria se reestruturar depois de um escândalo desse? Primeiro, a liderança, a visibilidade da liderança tem a ver com o setor que ela atua e o quanto ela tem relação com os públicos. Né? Então, isso tem uma relação. Quando a gente pega uma empresa B2B, uma empresa que não está no dia a dia com o consumidor final, não tem essa visibilidade, não tem muita relação com os catedráticos, com a imprensa, é mais difícil aparecer no ranking. Né? Então, o ranking ele dá uma luz maior aos líderes que têm maior visibilidade. Né? Logicamente que é a visibilidade com reconhecimento da sua qualidade, né, enquanto líder. E também para a empresa, eu acabei não comentando isso, mas é interessante até destacar, para você ser reconhecido, você precisa ser visto. Ninguém reconhece quem não está aparecendo. Né? Então, existe uma relação de lembrança.
a gente fala muito de top of mind, né? Quando você pergunta quais são as empresas com maior reputação no Brasil, ou quais são os líderes, a gente pergunta e é uma resposta espontânea. Então, o que vai aparecer? Se eu perguntar para vocês agora, 10 empresas, o que vocês vão responder? Né? O que vai aparecer é porque tem visibilidade, porque está sendo falado sobre ela. Por outro lado, quando acontece uma crise nas empresas, né? E por isso que no mercado digital a gente vê a presença da empresa e o que se fala sobre ela, se é positivo, negativo ou neutro, porque às vezes aparece aquela empresa falando e é só coisa ruim. Então, tem a visibilidade para o bem e a visibilidade para o mal. Então, isso é uma parte. Com relação ao que você perguntou de o quanto um líder que tem um reconhecimento de mais longo prazo, né, de um setor de atuação de relevância, o quanto um problema pontual pode acabar com a reputação, tem a ver com esse colchão de reputação. Né? Se ela tem uma solidez, se ela tem uma consistência, porque eu falei bastante do longo prazo. Reputação se constrói a longo prazo com vários públicos. Então, para você perder reputação, não é tão fácil. Não é tão fácil. Pode acontecer. Um grande escândalo, você pode... Né, a gente vê aí até com personalidades, né, que acontece algum problema muito grave e por melhor que tenha a imagem, pode arranhar, sim, a reputação. Mas como é uma questão de longo prazo, de consistência, é mais difícil. Precisa ter várias crises para perder essa avaliação. Mas também acontece. Acontece líderes que estão lá no top 10 e que em 1, 2, 3 anos sai do ranking. Às vezes porque perdeu visibilidade, e, às vezes, porque tem algum ruído da empresa que ele trabalhou, ou ele, na sua imagem pessoal, como líder, aí é caso a caso. Legal, entendi, obrigado. Nada. Mais alguém? Opa! Eu queria fazer uma pergunta que envolve algumas etapas, na verdade. Quando você cita as fraquezas da empresa, principalmente, das empresas no Brasil, principalmente, eu queria saber se essas fraquezas são autodeclaradas ou se elas são concluídas através de uma análise externa. Ótima pergunta. A gente faz assim, primeiro a gente tem uma lista de atributos, então a gente tem lá 18 atributos que a gente pergunta, desde talento, comportamento ético, inovação, oferta comercial, a gente vai listar lá 18 atributos e a gente obriga o respondente a dar uma fraqueza. Então, a gente estimula 18 e fala assim, quais são as fraquezas dessa empresa? Como a gente agrupa atributos voltados à inovação, agrupa atributos voltados à ética, atributos voltados a talento. Então, quando a gente agrupa os atributos voltados à ética, por exemplo, eu estou perguntando qual é a dimensão que é a maior fraqueza e ele aponta que é aquela. Então, eu listei esses atributos e ele indicou que é aquela. Como é que a gente chegou nesses atributos? Através de estudos nas últimas 2 décadas, que a gente verifica quais são os atributos que mais impactam, né, no reconhecimento daquela empresa ter melhor reputação. E a gente faz os mesmos atributos nos 14 países. Então, tem uma visão global. Né? O que eu pergunto aqui no Brasil, eu pergunto no Chile, na Argentina, no Peru. Então, a gente tem um histórico, um banco de dados de 2 décadas de avaliação das empresas em todos os países. Então, quando aconteceu a pandemia, por exemplo, a gente fez um estudo específico para entender, houve uma piora de reputação, né? Quais são os atributos que melhor foram avaliados ou pior avaliados? É uma tendência global, mundial, ou aconteceu uma situação atípica em algum país? Então, a gente acaba também fazendo alguns estudos nos países para verificar se é algum comportamento local, né, de algum país, como você perguntou da questão da ética, né, se é uma questão do Brasil ou se aconteceu em todos os países que a gente trabalha. Então, isso me gera a seguinte dúvida. Algumas fraquezas, elas ficam em evidência conforme o tempo vai passando. Então, a ética, ela foi tomada como maior preocupação recentemente. Isso não faz com que tenha uma certa parcialidade na própria declaração das empresas? Como a gente pode saber que, claro, não duvidando do estudo que é feito por vocês, mas não surge uma dúvida por parte da própria declaração da empresa, porque pode ter uma parcialidade aí. É que, na verdade, eu estou perguntando
para quase 400 diretores de empresas. Esquece quem está no ranking e quem não está. A minha pesquisa é com diretores de grandes empresas. E esses diretores do Brasil inteiro vão avaliar quais são as fraquezas das empresas. Então, na verdade, não sou eu falando da minha empresa. Sou eu apontando no mercado o que você vê como a maior fraqueza das empresas. Aí você, como diretor da empresa X, vai dizer assim, eu vejo no mercado que a maior fraqueza é o comportamento corporativo ético. E aí pode ser que em algum momento seja a inovação. Como eu não destaquei aqui, mas a gente viu que nos últimos 5 anos a inovação perdeu importância como fortaleza e aumentou o peso como fraqueza. Então, nós perdemos nos últimos 5 anos a questão da inovação como uma qualidade das 100 empresas do ranking. Talvez, como a gente fecha em 100%, às vezes é uma realocação. Porque deu mais luz a uma dimensão, a outra cai. Né? É sempre assim. Né? Eu estou fechando sempre 100% as questões. Então, isso aqui é para mostrar exatamente isso. O que está aparecendo mais forte? Então, aqui apareceu mais forte e aqui então caiu. Né? De forma relativa. Obrigado. Mais alguém? Acho que tem aqui na frente. Aqui, minuto, estou chegando. Boa noite. Tudo bom? Tudo. É mais uma questão de dúvida mesmo com relação ao balanceamento dessa análise. Existe um percentual ideal para essa reputação dentro das empresas? Digamos assim, teve um ranking, uma parte ficou com 18%, outra ficou com 4%, outra com 6% e assim por diante, até completar os 100%. Teria um percentual ideal para cada um? Então, boa pergunta. A gente tem uma seguinte avaliação. Né? Primeiro, assim, cada empresa se coloca uma meta. Então, eu posso estar lá na posição 25 do ranking e eu quero estar no top 10 daqui a 3, 4 anos. Então, a Natura, por exemplo, é a primeira. Possivelmente, a meta dela é se manter em primeiro lugar. Então, cada empresa se coloca uma meta na visão relativa do ranking. Então, isso de um lado. O outro ponto é o seguinte, cada público dá uma nota para as empresas e cada público tem uma visão diferente. Então, quando eu pergunto para as ONGs que nota eles dão para as empresas, de 0 a 100, na média, eles dão 60 pontos. Quando eu pergunto para financeiros ou para outros públicos, a nota é 80. Então, é uma outra questão muito interessante, né? Você, que nem aqui na faculdade, você fala assim, eu tirei 7 numa matéria, tirei 8 na outra, tirei 10 na outra, tirei 9 na outra. Aí você fala assim, tirei 7 naquela matéria, mas a média da turma tirou 5. Então, 7 para você é uma excelente nota. Por outro lado, você tirou 9 numa outra matéria que todo mundo tirou 6. Também foi muito bem. E pode ser o inverso. Né? Você tirar uma nota baixa e falar assim, não, mas tudo bem, tirou nota baixa, mas todo mundo tirou nota baixa. Então, é muito importante você ter uma visão relativa. Saber qual é a minha avaliação em cada um dos públicos, em cada uma das dimensões e atributos, mas entender assim, como é que eu estou em relação à média. Porque, por exemplo, de um ano para o outro, você pode aumentar a nota num público e todo mundo aumentou mais que você. Então, você só acompanhou o mercado. Né? Então, se você tiver uma visão muito individual, muito isolada, muito para dentro, você vai estar, tá bom, estou ótimo. Eu tirei 70 aqui, agora tirei 80 e todo mundo agora tirou 90. Então, para você crescer 10 pontos foi pouco, porque o mercado inteiro cresceu 10, cresceu 20. Então, acho que como aprendizado, né, o que a gente traz no nosso ranking é sempre ter essa visão para fora. Porque muita empresa faz todo um estudo e entende como é que eu estou na visão interna, nas minhas notas, nas minhas avaliações, no que a gente pensa sobre nós mesmos. E a reputação é você abrir a cabeça para fora. E é você ter a visão relativa. Né? O que é uma nota boa? É eu entender como é que o mercado está dando nota para as empresas. E como eu estou em relação a essa nota média? Estou acima ou estou abaixo? Então, isso que é ótimo essa pergunta, porque traz isso, né? Essa questão de eu tenho que ter uma visão relativa. E, além disso, a visão relativa com o setor. Porque, às vezes, nos últimos anos, alguns setores estão caindo de reputação, outros estão crescendo. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que se descolar. Se o setor está caindo, como é que eu me descolo desse setor que está em queda livre?
Ou, se eu estou num setor que está crescendo, eu quero juntar com todo mundo e quero crescer junto. Então, é ter essa visão relativa em relação às empresas e ter também a visão, entender como é que o meu setor está trabalhando. Também tem uma meta dentro do setor, né? Eu sou a mais inovadora do ranking ou uma das melhores, mas dentro do setor eu não sou a mais inovadora, porque o setor é muito inovador. Então, eu sempre tenho que ver como é que eu estou em relação ao mercado, mas dentro do meu setor de atuação. Que pode ser que no meu setor eu não seja tão boa assim. Eu estou me destacando porque eu sou tecnologia, eu trabalho em inovação, mas quando eu pego as empresas de tecnologia, eu sou a menos inovadora, por exemplo. Pode acontecer. Só um minuto, professor. O Miguel Curti, que está nos assistindo pela internet, ele pergunta a você, Lilian, como faz para ter acesso à listagem das empresas e dos líderes? Ótimo. Tem o nosso site, www.merco.info, e vocês entrando no site, vocês têm um ranking de empresas e líderes de todos os 14 países que a gente atua, e todo o histórico. Então, assim, o nosso banco de dados não tem essa abertura por público e por atributo na avaliação anual, mas o ranking ele é público todos os anos em todos os países. Tá? Então, quem quiser ter acesso à informação é www.merco.info. Okay. Professor André, é a última pergunta, tá? Porque a Patrícia já chegou aqui. Não. Não é? Não? Obrigado. Uma delas eu ia fazer essa mesma que o Miguel tinha feito aqui, eu ia ler. Mas assim, apesar de que nessa primeira listagem, claro que tem um resumo das principais empresas, a pergunta é, dá para dizer que as empresas privadas investem mais com esse aspecto do que, por exemplo, órgãos públicos ou mesmo ONGs ou não? Isso tem uma relação direta? Existe uma relação direta? Não direta. A gente vê em todos os países empresas públicas que têm uma presença importante no ranking e com grande destaque, né? Então, não tem essa relação direta. O que tem uma relação direta, que eu nem comentei, é que as empresas nacionais são 50% do ranking, são empresas nacionais, o que é um grande destaque. E vocês viram que no top 10, ali as 4 primeiras são empresas nacionais, né? Então, menos a relação de ser público ou privada e mais a relação do destaque no Brasil, principalmente, dessa liderança de empresas nacionais. Lilian, antes de você ir embora, você faz um favor? Te agradecer do coração o seu tempo, o seu conhecimento, te dar uma pequena lembrança, para você nunca mais esquecer da gente, tá? E ela vai bater uma foto nossa aqui. A Lilian pede desculpas, mas ela tem outro compromisso, ela não vai poder ficar mais. Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês. Vocês têm meu contato, o Douglas tem meu contato. Assim, se quiserem fazer depois alguma pergunta, estou super à disposição. Tá? Um prazer estar com vocês. Sorte para vocês, sucesso. Tudo de bom. Beijo. Obrigado, viu, Lilian?